Bem-vindos, amantes da boa mesa. Começa agora o programa Dose Dupla. O melhor, na verdade é o primeiro e único, talk show de gastronomia da TV mundial. E se o assunto do programa é comida, nada mais natural do que a gente falar de um alimento básico da humanidade nos últimos 10 mil anos. O pão. Uma iguaria antiga, mas que nunca foi tão popular quanto nos últimos 5 anos, desde que a pandemia nos trancou em casa. Não por acaso, aqueles 2 anos que, no Brasil, foram os anos do genocídio da porteira aberta ou do massacre da cloroquina, ficaram também conhecidos como os anos da pandemia. Esse trocadilho infame, aliás, me lembra outras nomenclaturas brasileiras do pão. Aquele menorzinho em São Paulo é chamado de pão francês, coisa que não existe na França. É como num mercado em Paris, os escargots serem anunciados como caracoles brasileiros. Mas tem lugar que chama aquele pão francês de pão de sal, ou cacetinho, ou aquele maior de cacetinho grande, enquanto os mais assertivos chamam logo de cacete. E tem lugar até que já chama de bengala, meu. Mas hoje eu vou conversar com alguém que, em vez de só falar, prefere fazer o pão. E olha que o trabalho principal dele nem é cozinhar, é atuar. A gente recebe hoje no Dose Dupla um dos maiores atores brasileiros, consagrado no teatro, no cinema, onde já estrelou mais de 60 filmes, nas séries de streaming e na TV aberta, com quase 20 novelas, inclusive a Volta por Cima, que acabou agora há pouco, e Três Graças. Bem-vindo ao Dose Dupla, Milen Cortaz. Milen, muito obrigado por vir aqui. Poxa. Sei que você está saindo de uma novela, está entrando em outra, fazendo filme, série, fazendo... Mesmo assim, parou um pouquinho, porque você também está fazendo pão, né? Tô fazendo, então, temos muito o que conversar. Vambora. Diz uma coisa, você é da geração pandemia? Você começou a fazer pão na pandemia? Ou você já tinha algo fermentando em você? Não, eu sempre quis ter alguma coisa no interior de São Paulo, um comércio, de uma família de comerciantes, né? A pandemia, por incrível que pareça, apareceram milhares de padeiros da pandemia, foi um momento da minha vida onde eu estava assalariado e tive tempo. E eu sou um cara inquieto. Eu parei para pensar nesse 1 ano da pandemia, o que eu queria fazer quando eu envelhecesse. Comecei a fazer bolo, quero fazer quiche, fiz um pão. Deu certo? Super certo. Era um pão mais enriquecido, um pão com ovo, um pão mais fofinho. Deu super certo. E num dia dessas noites, a minha companheira, que eu tô com ela há 25 anos, a Ziza, falou, você não queria ter uma birosca no interior? Seu pão é muito bom, cara. Por que você não se dedica e abre uma padaria? Eu, na hora, peguei aquilo. Falei, cara, eu vou me dedicar a isso. E aí, durante 2 anos da minha vida, eu fiz pão todo dia. Todo dia. Já para vender? Ou não, para casa, para família? Fazia para mim, para minha família, mas fazia numa quantidade maior e guardava eles e doava. Doei. Falei, cara, eu acho que meu barato com o pão é esse, é de compartilhar, é dividir, eu quero um projeto social para isso. E você tem também ao lado da padaria, né? Aí eu pensei, preciso entender o valor do meu trabalho antes de doar. Botei valor, abri a padaria, pensando assim, preciso criar uma marca forte para lá na frente, daqui 6, 8 anos, eu ter um pão de qualidade, uma marca em que eu possa captar pessoas, conexões com pessoas, onde eu possa fazer meu projeto social. E a Cortaz o Pão nasceu dessa paixão, dessa vontade de construir um outro futuro. Bom, vamos então provar o seu pão. Por favor. Aliás, antes de mais nada, a gente aqui nesse programa, eu sempre preparo um drink de boas-vindas, ou sirvo uma bebida, ou um vinho, enfim, alguma coisa. Como eu sei que você não bebe álcool, eu fiz para você uma soda italiana. Eu vi. Sem álcool, que é uma soda italiana. A minha eu fiz com álcool. Vambora. Só não pode trocar o copo aqui. Mas a gente pode brindar. Saúde. Brinde, saúde a todos. Saúde. A equipe, a todo mundo.
A soda italiana pode ser feita com vários tipos, com xaropes, com coisas de frutas. Esse aqui eu fiz com maracujá, que é uma coisa brasileirinha. Aliás, se chama soda italiana, mas nem é italiana. Mas é uma coisa louca, porque eu lá. acabei de voltar de Belo Horizonte, é uma bebida muito típica de lá. Fala um pouco, então, desses pães que você trouxe. Esses pães que eu trouxe, assim, uma das especialidades da gente que eu gosto muito é de azeitona zapa. E esse é um dos pães de um dos mestres meus, que é o Alex, da Padoca do Alex, que ele inventou esse pão no sertão, que a molecada queria um pão amarelo, que tivesse calabresa, tivesse carne, essas coisas. Ele jogou açafrão e colocou a calabresa, e eu adotei no meu cardápio. É um pão que sai muito lá na Cortaz do Pão. Açafrão e calabresa. Açafrão e calabresa. Esse aqui é azeitona Esse zapa. azeitona. E todos os meus pães são escuros e a base é integral. Eu não trabalho com pão. Na hora de cortar o pão, você já percebe se o pão é bom ou não? Primeira coisa, eu vou cortar. Por favor. Crocância, que a Tem gente que ter uma ouve. crocância. Primeiro, começa pelo ouvido. Se Deus quiser, Josimar, que não me decepcionem. Ele tem essa textura boa, ele tá num lugar bom, tá leve, tá indo bem, graças a Deus. E quando a gente abre, o que Tem os ele seus nos diz? auréolos, é coisa boa, um bom Aqui, preparado, uma fermentação muito boa. Os auréolos são essas cavidades Um aqui belo dentro. processo. O alvéolo não vem de uma bela hidratação. Você pode ter uma hidratação boa ou uma alta hidratação, mas se você tiver um belo processo, o teu pão termina sempre com uma aparência aerada, leve, com uma casca crocante e um miolo leve. E antes de comer, o aroma também já dá O mil aroma é pistas maravilhoso. Eu se tá adoro. bom ou se não tá, não é? Adoro aroma. E você, que é o mestrão, espero que você goste. Os meus pães, assim, eu nunca E tive... tem o cheiro da fermentação, você vê que a fermentação foi calminha. Foi tranquila, E aí tá equilibrada. deixou o aroma das leveduras. Ele tá equilibrado, ele não tá tão ácido, porque eu tô, aos poucos, educando as pessoas lá do bairro do Sumaré, Perdizes, Pompeia, a gostar, além de um pão mais ácido, um pão mais escuro. O pão escuro tem dois motivos. Um é feito de mailá, que traz o açúcar todo pra cima, que as pessoas acham que queimou e não é verdade. É sabor. E o outro, que faz parte da minha história de como pão, que é assim... Eu venho de Guarapari, sertão, rua de terra. Então meus pães vão ser escuros igual ao barro vermelho. Eu tenho... Eu acho que o que diferencia um pão do outro, um sanduíche, uma coisa do outro, são histórias. Quando a gente vai para Firenze, esses lugares, e a gente pega aquelas schiacciaterias, uma é do lado da outra, uma tem 150 anos, a outra tem 78. O que diferencia, as duas são maravilhosas, a história. Então o que eu estou tentando buscar na minha vida, nos meus pães, é construir uma história da dinastia da minha família. Então, meu pão da roça tem angu, meus croissants ainda são normais, mas vão ser recheados com creme de mandioca. Bacana. Olha, eu vou... Já que a gente você está falando desse aprendizado todo, a gente saiu por aí para as padarias de São Paulo, colhendo depoimentos de padeiros, para a gente enriquecer aqui a nossa conversa. Que legal. A gente encontrou um padeiro argentino que resolveu te dar um conselho e te pediu uma ajuda. Então, nós vamos ver, ou fazer uma pergunta para você. Espero poder ajudar, eu sou tão jovem nisso. Mas ele é argentino também, não é que é um padeiro francês, então provavelmente... Mas os argentinos você é um padeiro são brasileiro, dos melhores vai dar cinemas certo. do Brasil. Com tanta sensibilidade, eu acho que ele deve ser um bom padeiro também. Vamos ouvir então o nosso depoimento? Meu nome é Gustavo Espínola, eu sou argentino. William, você vai ter que ter muita constância e muito controle nos processos. É fundamental repetir o processo exatamente igual todo dia para manter um padrão. William, você poderia me passar a receita do seu brioche? Posso, claro que posso. O meu brioche vai 40% de manteiga, 40% manteiga. Vai a nossa farinha de Vinhos Henrique, que eu uso a trigo de origem, que é uma farinha nacional. Eu tento trabalhar com todos os produtos nacionais. Vai bastante ovo, vai leite, vai todos os processos. Mas eu acho que o grande diferencial que diferencia um brioche do outro padeiro, eu acho que é a quantidade de manteiga que cada um coloca. Então, assim, a minha receita de brioche é muito igual à sua. A minha vai melado de cana.
em vez de açúcar, o que deixa ele um pouquinho mais escuro, e eu coloco 40% de manteiga no final. Obrigado pelos conselhos, realmente percebo a cada dia que passa da minha vida, dentro que os processos, a repetição e o controle é fundamental, mas na nossa padaria, que é pequena na minha garagem ainda, a gente ainda corre o risco nos processos. Eu ainda não permito o controle de temperatura do ambiente, não permito muito o controle geral de como sai da maceira a temperatura, pelo seguinte, eu gosto de viajar pelo mundo e todos os lugares que eu vou do mundo, eu tenho a cara de pau de entrar numa padaria ou num hotel e pedir para trabalhar. Se eu controlo, hoje que eu estou aprendendo ainda, essa temperatura inteira, tudo isso, quando eu chego em Portugal eu não faço pão, porque tudo lá muda. Então, nesse início do processo, estou conseguindo uma padronização junto com a minha equipe, mas a gente ainda não faz totalmente esse controle. Sei o quanto é importante, aprendi isso com o Alex da Padoca do Alex, que o Alex realmente controla absolutamente tudo e tudo dele é muito padronizado. Mas também sou muito apaixonado pelo Beto, Pão Puro, que é o meu grande mestre, que é o nosso MacGyver, e que faz tudo de uma certa forma controlada por ele. Porque a gente está sempre dependendo da natureza, dos tempos, Eu concordo com o Rafa da Slow, que falou que pão não é arte, pão é ciência. Concordo muito com ele. Mas discordo um pouquinho, porque antigamente os padeiros faziam pão na sensibilidade. Ninguém tinha... É assim, né? E no olhar, né? Olhava uma massa e falava, tá bom, e vambora. Então tem uma certa arte em fazer pão também. Não, e você, por exemplo, eu estou experimentando agora, enquanto a gente ouvia o nosso padeiro, a gente estava experimentando o seu pão de azeitona. Você comentou com ele que o seu brioche tem melado de cana, melaço de cana. Melaço de cana. Essas coisas você costuma inventar, você costuma Eu testar, costumo criar? trazer e criar. Além dos mestres, que você já citou, alguns mestres. Escuto algumas pessoas. Tô sempre perguntando. Mas você inventa também. Quando eu vou inventar, eu ligo e falo, Beto, se eu colocar alho, ele fala, se colocar alho, vai acidificar tal lugar, pode ser que você perca tal coisa ou não deixe tão leve. Então experimente cozir o alho. Aí eu falo, deu merda. Ele fala, então também não vou experimentar, vamos experimentar mais pra frente. Então sou sempre buscando isso. Por exemplo, o country que todo mundo tem, né? Que é o centeio com branca e integral. Eu peguei esse e fiz uma receita minha. Junto com isso coloquei sarraceno na massa e trigo crioulo. Aí eu faço um angu. Você foi inventando, testando. Faço um angu mesmo. Aí eu seco ele quase todo no forno, pico ele inteirinho, faço a massa e jogo como jogo as azeitonas, como misturo o angu. Então virou meu pão do sertão que lembra a minha avó. É um pão com gosto mais peculiar, mais terroso e que tem o angu, que é uma coisa da minha infância. E aí a casca dele vem mais queimada, que lembra o fundo de panela, queimado de angu, essas coisas todas. Esse então é um pão que é exclusivo seu? Meu, é minha receita. Pelo menos por enquanto. Limitarem, mas... É uma invenção minha, assim. Vejo que o meu azeitona, pouca gente arrisca, e é um pão que eu adoro fazer. É um pão que tem uma qualidade e uma saída muito grande lá. Então, ainda nesses 4 anos que eu faço pão e nesses 2 que minha padaria funciona, eu ainda aprendo bastante e ainda tatuo bastante o que vai ser o meu cardápio um dia. Olha, bom, para encerrar o nosso bloco, conta só rapidamente, então, a história que você já mencionou, de ter um trabalho social associado à sua padaria. Então, olha que loucura. Resumidamente. Pão bom para todo mundo. Você já falou que fala demais. Pão bom para todo mundo nasceu junto da minha vontade de doar pão. E neste exato momento de hoje, eu fechei grandes parcerias, um incentivador privado, e eu estou começando o meu projeto social, onde eu vou doar pão, e era onde eu queria chegar. O Pão Bom para Todo Mundo nasce em março no Bexiga, num casarão histórico que a Curupita me cedeu.
a gente começa a dar aula para os semiabertos e os egressos do sistema prisional, aula de educação financeira, de tudo. Vamos formar padeiros e pizzaiolos para São Paulo, e os grandes, os mais multiplicadores vão ser nossos sócios. A gente vai abrir uma padaria dentro da comunidade deles. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais da sua atuação como Vambora. ator, que você começou assim, né? Adorei, vamos lá. Até já. Estamos de volta aqui no Dose Dupla com Milen Cortaz, um dos maiores atores do Brasil. Poxa, e obrigado. foi virando um dos maiores padeiros do Brasil também. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. A gente está falando aqui então de comida, de bebida, de pão e também da função do ator, né? Do E da trabalho gente de ator. amor, né, Josimar? O que a gente faz, a gente gosta, a gente ama. Então também é isso aí. amor que a gente faz. Escuta, vamos fazer uma brincadeira agora com você, que é o seguinte. Você não bebe álcool. Não. Agora, ator tem que fingir que é corno sem ser, tem que fingir que é órfão sem ser, tem que fazer um monte de coisa que ele não é e tem que atuar desse jeito. Então, de brincadeira, a gente pegou aqui umas cenas, 3 cenas de grandes atores fingindo que estão bêbados. E eu queria ver os seus comentários agora como ator. Qual deles você... Ou comentar a interpretação deles, ou dizer qual Vamos lá. deles é o mais convincente. Vamos lá. Say, Lloyd, it seems I'm temporarily late. How's my credit in this joint, anyway? Your credit's fine, Mr. Torrance. That's swell. I like you, Lloyd. I always liked you. You were always the best of them. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Or Portland, Oregon, for that matter. Thank you for saying so. Here's to... Porra, meu. Estão de brincadeira comigo? Um dia ele chega lá no seu, Porra, no você seu nível. tá louco. Eu não consigo nem falar desse cara. Então já viu um primeiro, que é o Iluminado, né? The Shining, É um negócio. direção do Stanley Kubrick e com o Jack Nicholson. Bom, vamos ver então agora mais um trecho de outro filme. Bom, então esse é o trecho do Hancock com o Will Smith. Vamos ver agora o trecho de um terceiro filme. E aí quero ver seu parecer sobre a atuação desses caras. Boy, you guys are really into this, yes? Cara, 3 atuações totalmente diversas, né? Mas que tem uma coisa em comum. Esse é o Jim Carrey no filme Sim, Senhor. Arraso. 3 arrasos, né? E são 3 situações que a gente vê, mas então comenta, o que você... Que eu acho as 3 assim, em nenhum momento os 3 tentaram fazer um bêbado. As 3 interpretações são montadas em cima de 3 verdades diferentes de situações de cada um. O problema da gente fazer bêbado é a gente cair na forma de fazer o bêbado. Ali não. Eles estão bêbados por um motivo e cada um tem a verdade dentro desse motivo. O primeiro aparece trazendo à sociedade a ironia em cima daquilo, daquela bebida. O segundo traz uma verdade que é a verdade social da rua, de como as pessoas se colocam. Por mais que o filme seja uma brincadeira, que ele explode, cai sentado num carro, todo atirando ele parado, apesar de tudo isso, ele faz com uma verdade absoluta. E o final, Jim Carrey coloca o que a gente tem mais de patético e de dolorido quando a gente bebe de uma forma completamente... parece que é caricatural, mas ele faz com uma verdade
absurda. Então, o resultado desses convincente, então. É completamente. verdade. Quer dizer, Porque grande quando ator. tem uma verdade, É grande você tem ator. um porquê. Por exemplo, você vai fazer um jogador de sinuca. Você não sabe jogar sinuca. Em vez de você perder 3 meses fazendo, já que o Rui Chapéu vai fazer por você quando precisar no filme, entenda o que ser um jogador de bilhar muda na tua vida. Um cara competitivo, um cara solitário, um cara que vive na noite. E eu acho que as escolhas desses 3 vêm desses detalhes e o bebê é um comportamento de uma personagem, não estou bebendo para mostrar o que é ser bêbado, não. O que a bebida faz no comportamento desse personagem. Então, ali tem uma aula para mim de interpretação, que é tudo que eu sempre pensei na minha vida, que é buscar o porquê e encontrar o humano dessa pessoa. O alcoólatra vem de vários problemas de uma pessoa. Em vez de você descobrir o que o álcool faz quando você bebe, descubro como vive uma pessoa que é alcoólatra. Você alguma vez na sua carreira você se identificou com algum, independente de álcool ou de outras situações dramáticas, você já se identificou muito, por exemplo, com um personagem que você falou, cacete, esse cara sou eu. Com todos você eles, entrou nele com todos eles um pouco, assim. Principalmente no cinema e na TV. Que a gente usa o nosso material. No cinema, no teatro é mentira, cara. Nada nosso. Nenhum tipo de sentimento funciona no teatro. Não funciona. Mas no cinema a gente usa o nosso material. Vários deles eu encontrei. Mas o Vando dos outros, sutilmente, tem muito mesmo. Pode confiar mais ninguém nesse condomínio. A gente tá sendo vigiado. De uma coisa de relação, de uma coisa do trânsito, de uma coisa do sentir pequeno. O Vando ali foi um tapa muito grande na minha cara, assim, de defeitos meus, de características que eu não concordo comigo, que eu sei que eu tenho, mas que ele me fez enxergar porque ele vivia só isso. Aí você quase não precisava atuar, você começou a ser... Cara, ser eu ele comecei mesmo, a fazer ser uma coisa você, né? muito ruim, que é uma coisa que eu nunca faço, que é julgar. Aí quando eu percebi que eu tava julgando, eu falei, não, eu tô julgando porque sou eu. Algo nele me incomoda. Me incomoda porque é parecido comigo, então eu não posso julgar. Pelo contrário, dessa vez eu tenho que me expor o máximo possível que eu posso com isso. Legal. É uma loucura. Eu imagino, porque você fez mais de 60 filmes, ou 60, Nem algo sei, assim. fiz um monte. O chat de PT falou que 60. Não, e sempre mais de escolhendo 60, né? os marginalizados, tentando dar voz e luz a essas pessoas excluídas, né? Sempre as pessoas mais problemáticas e tudo. Então, Vou fazer uma brincadeira aqui, que é o Vamos seguinte lá. agora. Pegar mais de 60 filmes, difícil escolher. Então, assim, meio aleatoriamente, a gente pegou alguns filmes que você participou. E eu quero te perguntar, qual que você prefere desses filmes? O Cheiro do Ralo ou O Alemão? Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo ou Carandiru? Carandiru. Carandiru ou Galeria Futuro? Carandiru. Carandiru ou Carga Máxima? Carandiru. Carandiru ou A Voz do Silêncio? Puta, é que a Voz do Silêncio, meu personagem é muito pequeno. Muito, quase nada. Mas eu prefiro a Voz do Silêncio. É mais filme que o Carandiru. A Voz do Silêncio ou o Lobo Atrás da Porta? Lobo Atrás da Porta. Aí eu não vou trocar nunca por nenhum. Tropa de Elite 1 ou Lobo Atrás da Porta? Lobo Atrás da Porta. Morreu. Lobo Atrás da Porta ou Tropa de Elite 2? Lobo Atrás da Porta. Por causa de rotina, doutor, essas coisas que acontecem, sexo sem envolvimento emocional, essas coisas. Rotina. Coisa de homem. Inevitável. Essas coisas que acontecem com a gente. O senhor sabe bem como é, não é? Não sei não, seu Bernardo. Por que é seu filme preferido? Porque eu acho o meu filme mais maduro, acho um filme de troca com o diretor. Sabe aquele filme, Fala do diretor. o Fernando Coimbra? É o melhor roteiro que eu li. Não teve preparação de ator com um preparador, foi o diretor que preparou a gente. E era tudo com muita sutileza e muita delicadeza. E a gente fala exatamente tudo que está escrito no roteiro. Então, assim, eu acho que é um filme que tudo deu certo. Aí eu brinco que é o filme argentino que todo brasileiro gostaria de dirigir. Sabe, o roteiro tá bom, não precisa explodir nada para
pro filme ser bom. Os diálogos são fantásticos, a locação é linda, a direção é perfeita, a direção de arte é foda, o som tá bom, os atores todos, em geral, tão magníficos. Cara, eu assisto esse filme e fico muito comovido de ter feito. Pra mim, é o meu melhor filme disparado. E é interessante, não sei se todo mundo sabe, eu gosto até de espectador, mas frequentemente o ator participa do filme, grava várias coisas assim, não necessariamente na ordem cronológica, Nunca. e às vezes só vê o filme na estreia, Só né? vejo na estreia. E pode chegar lá e achar uma porcaria o filme, ou pode chegar Cara, lá e falar, nossa... Geralmente eu acho, sabe por quê? Porque demora um ano. Mas eu não sou a mesma pessoa no que vem. Então eu assisto uma vez só o filme, que é a pré-estreia, tentando não me julgar mais hoje, mas sempre pensando que eu poderia ter feito de outro jeito, porque já mudou meu discurso. Aquele momento eu queria falar de amor. Hoje, talvez eu quisesse fazer aquele filme falando de uma outra coisa. Se quiser ser talvez o outro personagem Uma outra que coisa, brigava com você no filme. ou talvez não tivesse defendido uma coisa e tivesse exposto maior essa agressividade. Miriam, muito obrigado, parabéns. Eu provei os pães, já tinha provado seus pães. E você tem essa perspectiva que eu defendo há décadas, que é comida não é só o que entra na boca. Comida é cultura, comida é sociedade, comida é o provedor, comida... E esse trabalho social que você faz também envelopa o pão, É onde eu queria chegar. não apenas no alimento, que é fundamental, mas na humanidade também, né? Obrigado Legal. pelo espaço. Cara, viu? brigadão. Obrigado É uma de alegria coração. receber você aqui. Poxa, E ó, semana que vem tem mais. Dose dupla aqui no Sabor e Arte. Com gente assim da estirpe do nosso convidado de hoje. obrigado. meu Milen amigo. Cortaz. Poxa, obrigado mesmo. Até semana que vem.